Você continua acompanhando aqui no programa Encontro a entrevista com o pastor da Igreja Presbiteriana de Patos de Minas, quarta Igreja Presbiteriana, sobre o fim do mundo agora em 2012, dezembro. As informações que são importantes para esclarecer esse fato que causa pânico nas pessoas. Ouça mais o complemento da nossa entrevista aqui no programa Encontro. Muito bem, vamos voltar aqui para fechar a nossa conversa, bastante agradável, estou aprendendo. Aliás, nós estamos tendo uma aula de história, uma aula grego manuscrito, enfim, está decifrando tudo para a gente aqui, isso é muito importante. Eu acredito que nós estamos chegando a um denominador comum. Antes da gente perguntar, como última interrogação para o Marcos, se o mundo realmente acaba agora em dezembro ou não, eu quero fazer uma outra pergunta, Marcos. A Bíblia prevê o fim do mundo? Na verdade, a Bíblia fala sobre novo céu e nova terra, né? Justamente no livro de Apocalipse. Apocalipse é uma palavra grega que quer dizer revelação. Só quero esclarecer para o público, cortando você, que quando a gente está perguntando para o Marcos sobre o fim do mundo, nós não estamos falando especificamente sobre o fim do homem, não é? Nós estamos falando do fenecimento humano, nós estamos falando do planeta Terra. E aí ele está respondendo se a Bíblia prevê isso. A Bíblia, em nenhum momento, ela prevê a destruição da Terra. Ela fala sobre novo céu e nova terra. Nós tivemos, isso é fato, né? Inclusive eu tive o privilégio de conhecer uma região no estado de Mato Grosso, onde pesquisadores da Unemat, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, uma conceituada universidade, onde tinha biólogos fazendo pesquisas em conchas, em coisas que só acham no fundo do mar, frutos do mar petrificados, numa região dentro do Estado de Mato Grosso. Então existe provas concretas que o mundo foi completamente alagado. O planeta inteiro foi completamente alagado. Então nós acreditamos no dilúvio, que houve uma data histórica, não temos como dizer que momento que teve, né? E até alguns cientistas acham que esse foi uma das razões da extinção dos dinossauros, porque nós temos hoje, os maiores animais que nós temos hoje no planeta vivem no mar e não na terra. Os maiores animais que temos no planeta vivem no mar e não na terra. Então é muito interessante nós pensarmos sobre isso, né? Agora, não houve o aniquilamento do planeta. O planeta não acabou. Agora, a Bíblia, ela prediz justamente o seguinte, que o homem vai passar por um processo, o que nós chamamos de encontro, um encontro definitivo com Cristo, que a Bíblia fala. Mas aí chega a conclusão do novo céu, da nova terra. Do novo céu, nova terra. Destruição da terra, não existe nenhum lugar de Gênesis e Apocalipse que está dizendo que a terra será destruída, aniquilada, algum processo de, por exemplo, uma explosão cósmica, o Sol se aproximando da Terra, algum movimento no universo sair do eixo e planetas se chocarem e a vida ser dizimada na Terra. Então isso não tem nenhuma prescrição bíblica. E é interessante nós observarmos também que a Bíblia nos mostra que não tem nenhuma prescrição, mas livros egípcios, né, inclusive até chamado de livro dos mortos, né, tem um livro egípcio chamado livro dos mortos que prevê a aniquilação completa da terra, né? Livros hindus e brahmistas também prevê a aniquilação completa da terra. A escritura sagrada cristã, ela não prevê isso aí em nenhum momento, né? Ela prevê mortandade, ela prevê, não fala prever, ela fala sobre doenças, sobre novas doenças. Então, textos gregos de Apocalipse, analisando Apocalipse dentro do texto grego, a língua original, nós percebemos que vão surgir novas doenças. Isso tem acontecido conforme o tempo, como aconteceu na década de 80, o surgimento da AIDS, né? Que é uma coisa que não existia, e tantas outras doenças que surgiram conforme os anos, têm surgido conforme os anos, né? Marcos, mas com o poderio bélico, em função do desenvolvimento tecnológico, né? Hoje as armas são muito mais poderosas e as guerras
não param, o mundo continua em guerra sempre. Pode ser que, nesse contexto, nós possamos ter o fim da civilização? Você é partidário dessa suposição? Corremos o risco, sim. O que nós temos hoje de bomba nuclear é suficiente para aniquilar a Terra dezenas de vezes, né? Mas o que é interessante é que um governo, vamos imaginar, um governo vai lançar 10 bombas nucleares que tem 40 vezes mais potência do que a de Hiroshima, ele vai correr um risco muito grande de atingir o país dele. Mesmo que ele lance uma bomba que alcance 5.000 quilômetros, ele vai atingir. Eu não creio numa guerra hoje, não vamos chamar de guerra mundial, hoje não existe mais guerra mundial. Hoje nós vamos ter, se tiver uma guerra, nós chamamos uma guerra global termonuclear, porque as pessoas vão usar armas nucleares. Agora, eu não acredito em armas nucleares hoje, no sentido de guerra, porque vai haver aniquilamento total. E um país em guerra não vai querer se auto-aniquilar. Eu olho mais para o lado da questão química. Eu creio que há uma exploração, e nós já vimos isso, eu tenho lido alguns sites científicos, que está havendo muita pesquisa na área de armas químicas. Que tipo de armas químicas? Ou seja, é lançar em determinado lugar, vamos imaginar uma varíola passando por um processo de mutação, né? O que aconteceu no século XVII, a varíola dizimava, né? Ou o ebola, né? Vamos jogar num determinado país lá, uma arma química, aí dizima aquele país. E essa arma química ela tem um processo de validade, né? Ou seja, ela dura durante 15 dias e aí ela perde o efeito. Não creio que isso também iria acontecer, apesar que as pessoas estão trabalhando com armas químicas. Não creio. Não creio que haverá guerra global termonuclear, não creio numa terceira guerra mundial. Por quê? Por causa justamente do que o senhor acabou de falar. O material bélico hoje está muito grande e uma guerra hoje global termonuclear não afetaria somente o país derrotado, afetaria o país vencedor. É verdade, vamos esperar que a humanidade tenha uma luz mental que a guie para o lado menos violento, né? Pense mais em paz do que em guerra.